Os metalúrgicos do ABC e a Federação Estadual dos Metalúrgicos, ligado à CUT, que é a FEMCUT, estão em campanha salarial. O tema da campanha deste ano é Juntos pela Reconstrução dos Direitos, dos Salários, da Democracia e do País. A pauta foi aprovada em maio pelos metalúrgicos do ABC e entregue aos representantes das bancadas patronais em junho. Para falar com a gente sobre a campanha, o Revista Brasil TVT conversa agora com Moisés Seleges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olá, Moisés, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Cosmo? O prazer é meu. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Estamos aqui à disposição para conversar com Moisés, você. fala pra gente desse momento tão importante da categoria metalúrgica que está em campanha salarial. A gente sabe que não está sendo fácil, os patrões aí não querem liberar o bolso, mas enfim, os metalúrgicos estão firme e forte na campanha. Fala pra gente como é que está, em que nível está a campanha. Na verdade, o Cosmo, foi entregue a pauta para os sindicatos patronais e já vem o esperado, né? No dia que acontecer que os patrões falem de reposição, de perdas, de aumento real, eles admitirem isso, alguma coisa está errada. É aquela choradeira de sempre, né? As bancadas patronais vêm falando em dividir a questão da reposição do INPC. É uma coisa que nós não aceitaremos, com certeza não aceitaremos, porque a perda ela já se fez no bolso dos trabalhadores. E é só olhar a situação, quer dizer, a inflação alta, né, por mais que tenham falado que tem a deflação esse ano, nesse mês, mas o que os trabalhadores notam é que quando eles vão no supermercado, aqueles que conseguem ir no supermercado, o preço dos alimentos está lá em cima, né? Sobe o preço do café, o do arroz, o do feijão, a carne continua muito cara ainda, então os trabalhadores sentem no bolso. E nós precisamos também não só repor o índice da inflação, mas nós precisamos começar a trabalhar a recompor salários, até aumento real nos salários, para que a gente possa, que os trabalhadores possam recompor o seu poder de compra, porque aí todo mundo ganha, os trabalhadores ganham, né? Movimenta a economia, movimenta a produção, gera empregos, enfim, a roda da economia começa a girar. Agora, os patrões estão chorando, e nós não vamos aceitar esse tipo de choradeira, porque é hora de reação. Nós ficamos aí, vamos dizer, na resistência com tudo que está acontecendo no país, mas, que nem eu costumo dizer, resistência é fundamental, mas quem gosta de resistência é chuveiro, nós vamos para cima, para a gente recompor o salário dos trabalhadores nesse país. Exatamente. E, Seleges, queria que você comentasse esse tema da campanha desse ano, que fala de uma reconstrução, não só para a categoria, mas fala da democracia, fala do país, fala dos direitos de uma forma em geral. Queria que você comentasse. Porque os trabalhadores foram os que mais sofreram no último período, né? Desde o golpe em cima da presidenta Dilma, com a reforma trabalhista lá feita pelo Temer, né, que tirou os direitos dos trabalhadores, reforma previdenciária, o trabalhador não se aposenta mais, vai ter que trabalhar até morrer, entendeu? Não vai ter aposentadoria, aí é a hora, que nem eu disse, a resistência é importante, mas nós temos que ir para cima e colocar a pauta dos trabalhadores desse país na mesa de negociação, seja com os patrões, seja com o governo. Nós estamos num processo importante de nossas vidas, que é a eleição agora, nós temos que nos atentar para isso, para ver qual é o candidato, ou quais os candidatos que vão estar junto com o projeto da classe trabalhadora, que vão estar dialogando com os trabalhadores, para que a gente possa eleger e possa cobrar também. No país como o nosso, é inadmissível a retirada dos direitos dos trabalhadores. A gente vê nas novas formas do trabalho, ô Cosmo, o cara em cima de uma moto, levando comida para cima e para baixo, o cara não tem um direito. Se o cara se acidentar na moto, ele sai do aplicativo, ele não tem uma questão previdenciária para cobrir ali, né, o acidente dele. Como é que pode ser isso aí? Nós não podemos admitir. Então nós queremos, eu não estou falando nem em questão de revogar, que o pessoal fala. Eu acho que tem que sentar os trabalhadores, patrões e governo e criar uma legislação onde se garanta direito para os trabalhadores. Então é importante isso. A democracia, porque estão ameaçando a democracia. O louco lá que foi eleito pela urna eletrônica agora fica falando que a urna eletrônica não serve. Como é que é isso aí? Isso é uma ameaça à democracia, falando mal das instituições,
falando mal do tribunal que cuida das eleições. É que ele está vendo que vai perder a eleição, então ele fala que agora não serve o jogo. O jogo que ele foi eleito um monte de vezes aí. Então isso é ameaça, nós não podemos aceitar. E tem empresário que está indo nessa corrida aí dele também, que nós estamos sabendo. E nós vamos para cima dos empresários também, que não quer respeitar a democracia no país. O jogo tem que ser jogado. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha. A vida é assim mesmo. Entendeu? Mas tem que respeitar a democracia. Sem democracia não tem negociação. Não é verdade? Então nós temos que garantir a democracia no nosso país. Moisés, você tocou no ponto da democracia, de direitos, respeito e respeito às instituições. Não tem como negar, o Sindicato dos Metalúrgicos tem um histórico na luta pela democracia, né? Aquele comício do 1º de maio em São Bernardo do Campo, cidade onde fica a sede dos metalúrgicos do ABC, é histórica, o mundo inteiro conhece. Essa semana começou oficialmente a campanha presidencial. E a gente sabe que os metalúrgicos sempre estiveram na vanguarda de tudo isso. E o candidato à presidência, o ex-presidente Lula, esteve em São Bernardo na Volkswagen. Digamos, a Volkswagen, empresa metalúrgica da base do Sindicato dos Metalúrgicos. Vocês estiveram lá. Como que foi essa agenda? O que você pode falar para a gente? Então, o presidente Lula, o partido, enfim, a frente que está apoiando o presidente Lula, escolheu São Bernardo como o local para iniciar, vamos dizer assim, a campanha, a eleição presidencial. Para nós, muito nos orgulha ele ter escolhido aqui, porque nós sabemos da história política dele. A história política dele começou aqui no movimento sindical, aqui em São Bernardo do Campo, né? Ele aprendeu, ele é o líder e ele sempre diz isso, e com razão, por conta da história que ele teve aqui no sindicato. E eu acredito que a decisão dele ter vindo iniciar essa corrida aí pelas eleições aqui em São Bernardo é porque ele veio na raiz dele. Ele veio como se ele tivesse vindo aqui, vamos dizer assim, pedir a bênção dos trabalhadores para essa empreitada que ele tem, e oxalá ele seja vitorioso. Então, muito nos orgulha, foi muito bacana o gesto que ele fez. E, se eu não me engano, Cosmo, você pode pesquisar aí, Ana, também você. É a primeira vez que um candidato a presidente da República inicia a sua campanha na porta de uma fábrica, ou seja, junto com os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria. Então, ele já começou bem, né? E nós tivemos a felicidade de recebê-lo, e os trabalhadores na Volkswagen ficaram muito felizes. Acarretou um problema para nós isso, porque agora os trabalhadores da Mercedes-Benz querem que ele vá lá, os trabalhadores da Scania querem que ele vá lá, os trabalhadores de Diadema ficam ligados aqui pedindo para ele ir lá. E, Celerges, essa região, você anunciou aí algumas empresas que fazem parte dessa região do ABC, e a gente viu nos últimos tempos várias plantas, que é como são chamadas essas fábricas, se retirando dessa região. E aí, uma das questões da campanha salarial, uma campanha, inclusive, muito complexa de se acompanhar, né, Celerges? Porque são vários grupos de patronais, vários tipos de sindicatos patronais diferentes, mas é uma região muito importante para o objetivo de reindustrialização do nosso país, que é um fator culminante para a gente melhorar a nossa economia. Como isso tem sido debatido nessa campanha salarial? A questão, na verdade, da política industrial no Brasil, não se tem mais política industrial no Brasil. A indústria de transformação já representou 35% do PIB e hoje não representa 10%. Isso é um reflexo da política do nosso país. A política do governo atual, ele só quer fazer essa questão do agronegócio, que eu costumo dizer. Ele só quer plantar soja, milho, derrubar árvore e matar índio. Essa é a política dele. Então, nós temos que cobrar dos nossos governantes também, e dos governantes eu não falo somente a nível federal, mas estadual também, né? Essa questão das políticas das empresas terem saído aqui de São Paulo também é uma falta de política voltada para a indústria do governo do estado de São Paulo. Nós não podemos esquecer isso, né? Então, o sindicato ele tem esse papel importante que eu creio que não vai se resolver numa discussão de campanha salarial, mas a gente pode resolver isso cobrando os governantes, seja a nível federal, a nível estadual, cobrando eles para que tenha uma política, para que incentive. Aqui nós queremos o crescimento para o Brasil inteiro. Nós queremos indústria aqui no ABC, no estado de São Paulo, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Agora, nós não podemos ficar perdendo empregos aqui, sabe, em São Paulo, por falta de política do governo do estado de São Paulo também. É bom relevar isso daí, sabe?
Pô, o governo está aí há 300 anos que esse governo está aí. Pô, a Ford foi embora, a Toyota está indo embora para o interior, a outra fecha aqui, a outra fecha ali. Então, poxa, precisa ter uma discussão e o nosso sindicato tem proposta para isso. O nosso sindicato discute isso. O nosso sindicato discute isso, inclusive, com empresários. Nós discutimos com a Agência de Desenvolvimento aqui do Grande ABC, onde o companheiro Aroaldo é o presidente. Nós discutimos. Nós queremos gerar emprego. Sabe? Nós queremos gerar emprego aqui na região, no estado. É isso que nós queremos. Agora, tem que ter uma política voltada para isso. Então, a questão política, quando a gente fala para os trabalhadores, porque o trabalhador, mas o sindicato fica falando de política. Nós temos que falar de política, porque é a política que determina a vida da gente. Vejam só na pandemia, morreram 700 mil pessoas e morreram por falta de política para isso, porque o cara lá quis fazer um negócio de rebanho, ô Cosmo, aí faz um negócio de rebanho, morre todo mundo, o rebanho para mim é boi, essas coisas. Aí é a política que determina isso. Então, seja para a questão da saúde, seja para a questão da educação, seja para a questão da indústria. Qual é a política que tem no estado de São Paulo aqui para que atrai as indústrias, para gerar emprego, sabe? Então, é isso que nós temos que cobrar dos governantes, seja federal, mas também do estado, sabe? Esse é o papel nosso e nós temos proposta para isso. Moisés, você tocou num ponto muito importante, que também passa pela negociação da categoria metalúrgica, aqui no estado de São Paulo, por tudo que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Os governantes que estão aí viram as plantas, como a Ana bem lembrou aí, saindo de suas respectivas cidades, não só no ABC, o interior de São Paulo também, e nada especificamente foi feito. E quando a gente fala de negociação, essa negociação com os trabalhadores, e você toca num ponto muito importante, que é política, que ele tem que entender que a falta de política ocorre dessa forma, quando a empresa fecha as portas e não dá nenhuma satisfação para os trabalhadores, é isso. Está no dia a dia, desde quando ele acorda, bate o ponto, produz uma peça e volta embora. É isso. E eu queria que você falasse para a gente, ao longo desses anos, como é que foi o trabalho dos metalúrgicos na discussão com os governos do estado aqui de São Paulo, porque Dória saiu, depois entrou Rodrigo Garcia. Teve um problema aí muito grave das plantas indo embora, mas efetivamente, ao que tudo indica, não foi apresentado nenhuma contraproposta, nenhuma política específica do Estado para garantir que essas empresas não fossem embora. Como é que foi essa discussão, Moisés? Na verdade, Cosmo, se você lembrar, eu vou pegar só o exemplo das que repercutiram mais, que foi o caso principalmente da Ford e da Toyota agora, um pouco mais recente. Vamos recordar que o governo Dória, sabe, o que estava lá antes, ele ficava falando, não, eu vou trazer uma empresa chinesa, eu vou trazer uma empresa não sei de onde, sabe? E não trouxe o terreno da Ford. Se vocês passarem lá um dia, vocês vão ver que os galpões foram todos derrubados e vai ser uma especulação aí para a construção civil aí, né? Acho que eles vão fazer prédios lá de padrão, vão fazer galpões também, mas não vai ser mais uma fábrica onde que era uma Ford. Então, não adianta o cara falar, o governo que está aí está há mais de 30 anos, está o mesmo partido no governo do Estado. É falta de vontade política de querer discutir o tema da indústria. Isso nós temos que deixar claro. Então, não foi feito nada por parte do governo do Estado. Eu me lembro que quando a Ford anunciou, nós procuramos o governo do Estado de São Paulo para conversar através da Secretaria do Trabalho, enfim, da indústria dele lá do Dória. Os caras ficam com conversa mole. Eu me lembro que nós fomos conversar com o vice-presidente da República. Ele falou que isso aí é a questão da economia, que é assim mesmo, sabe? O que está aqui agora, nós procuramos por conta da Toyota também, mas não fez nada para que evitasse que a Toyota saísse aqui do ABC, sabe? Lembrando que a Toyota aqui no ABC, aqui em São Bernardo, ela não saiu por conta que ela não estava dando resultado. Ao contrário, 80% da produção da Toyota aqui em São Bernardo, é bom lembrar, era para exportação, para a Argentina e para os Estados Unidos. Então, ela fazia resultado. O que a gente sente por parte dos governantes é falta de vontade política. Sabe, eles têm que se convencer que a indústria ela é importante no crescimento de um país. Um país só é forte quando tem uma indústria forte. Sabe? Eu não sou contra o cara plantar as coisas, a questão do agronegócio. Eu não sou contra. Eu quero que o agronegócio plante, mas quero também que o pequeno agricultor tenha incentivo
Porque a nossa comida que a gente come todo dia, a maioria vem do pequeno agricultor, não vem dos grandes, né? Então eu quero que cresça, mas também quero que a indústria cresça. Então cabe ao sindicato e aos trabalhadores aqui nos mobilizarmos para cobrar essas políticas que a gente vê que não tem, que não existem. Uhum. E agora, Celeste, para a gente finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse sobre a campanha salarial. Quando a gente fala da campanha salarial de uma categoria como os metalúrgicos do ABC, que é gigantesca, né, e muito importante para o nosso país, a gente não está falando só da categoria, né? A gente está falando dos impactos que tem em toda a sociedade, não só da região, mas como você bem disse, parte da produção aí é para exportação. Queria que você comentasse esses impactos para a sociedade, para as pessoas também terem esse entendimento de quando a gente fala de uma campanha salarial, a gente está falando também de sociedade, né? Porque nós pensamos aqui, que não é a questão de, eu quero repor a inflação nos salários, quero o aumento real, porque eu acredito que o trabalhador produz a riqueza, ele tem que ganhar. Não é somente isso. Isso traz um reflexo na economia. Quando tem aumento para os trabalhadores metalúrgicos, todos ganham. Todos ganham. Primeiro, que você cria ali, a partir de um aumento, de uma discussão de um aumento de salário, você cria em outros sindicatos que terão campanhas salariais também, a linha que deve seguir na busca da reposição da inflação, do aumento dos salários, na busca da questão dos direitos. E se o trabalhador ele tem dinheiro no bolso, ele consome, porque o trabalhador é um bicho esperto. O trabalhador, quando ele tem o dinheiro no bolso, Cosmo, ele não vai fazer aplicação financeira. Ele não faz, quem faz aplicação financeira é rico. O trabalhador, quando ele tem 100 cruzeiros no bolso, Cosmo, ele vai ali no açougue, entendeu? Ele vai comprar um quilinho de carne para queimar no final de semana, embora está caro demais. Ele vai comprar uma roupa para o filho aqui na Marechal Deodoro, em São Bernardo. Ele vai comprar um presente para a esposa dele, né? Ele vai gerar, vai gerar o comércio aqui. E se gerar o comércio, o dono da loja vai ter que contratar gente também para atender os clientes. Aí a pessoa que foi contratada, também vai ter o dinheiro. Então, cresce. O Brasil ele precisa entender que o Brasil só vai voltar a crescer quando os pobres tiverem acesso a dinheiro. Porque pobre não aplica. Pobre consome. Se ele consome, todo mundo ganha. Não é um negócio... Eu não sou economista, eu não sou economista. Sabe? Eu não sou. Mas eu entendo que tem que ter dinheiro no bolso. Porque o cara vai gastar, como vai gerar emprego. Sabe? Não é difícil ver isso. É que os caras se incomodam. Os caras se incomodam ver pobre, ver trabalhador, tendo as coisas. Parece que os caras não ficam bem. Pode dar umas coceiras nos caras ver a gente ter as coisas, sabe? Porque você vai numa mesa de negociação, você vê os patrão com cara de, sabe? Tá difícil. Vamos dividir esse NPC. Eu quero perguntar, se eu dividir a produção dele, como é que ele vai ficar? É verdade. Como é que nós vamos fazer? Eu falo, eu vou dividir a tua produção, como é que você vai ficar, então? Ele não vai gostar, não é verdade? Então, nós queremos isso. Eu costumo dizer, quando nós só queremos, cara, ser feliz. Nós queremos ter emprego, ter comida na mesa, todo mundo vai ser feliz, gente. Sabe? Então, precisa parar os patrões são muito mesquinhos, né? O governo é responsável e o patrão é mesquinho. Nós precisamos quebrar isso daí, nós temos condição de quebrar isso daí. Tá certo, então conversamos com Moisés Celerdes, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Moisés, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, estamos à disposição aqui. Um grande abraço a todos e todas. Abraço. Moisés.